Bom, hoje nós vamos estudar um tema muito interessante, que é como nós percebemos na arquitetura de um determinado período da história ocidental muitos elementos de escolas ocultistas e escolas de mistérios. E, inclusive, uma teoria minha que eu percebi assim muito interessante. Bom, eu escrevi esse texto no meu blog em uma terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. E ele é baseado em diversas coisas. Eu sempre fui, vou dar um contexto, eu sempre fui um iniciado desde criança, porque o espiritismo, de certa forma, ele é uma iniciação não simbólica, né? Você recebe todo esse conhecimento espiritual de uma forma, ele joga em você. Então, para mim, nunca foi um tabu, nunca foi um mistério. O contato com o mundo espiritual sempre foi uma realidade. E com o passar do tempo, eu me especializando em arquitetura clássica, eu fui percebendo, e história da humanidade, eu fui percebendo que existiam algumas semelhanças. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo essa leitura de que tem alguma coisa aí que faz uma relação. E foi nesse período aqui que eu percebi que existia não só uma semelhança, mas uma possibilidade, uma hipótese de que talvez essa ligação não seja uma coincidência. Então, vamos começar. Eu vou fazer só alguns trechos de leitura, eu não vou ler tudo porque é um texto muito grande, mas se vocês quiserem podem entrar aqui, ó. gloriamaterbrasilia.blogspot.com. Tem vários textos que eu vou escrevendo aí da minha cabeça. E aí, para não perder, eu boto aqui. E esse foi um deles. Então, vamos mergulhar um pouco mais a fundo no mundo dos símbolos, seus significados e talvez suas intenções. Eu boto como uma hipótese, porque isso foi escrito 2 anos atrás, né? Tipo isso, 1 ano e pouco. Ou 2, não sei. Mas eu boto como uma hipótese, por quê? Tudo no mundo é uma hipótese. Nós percebemos as coisas através dos sentidos que o corpo nos permite. E nós não sabemos se esses sentidos são plenamente perceptivos. E você vê que em cada ser humano os sentidos eles têm diversos graus diferentes. Então, como é que eu vou saber se isso é real? Eu ponho como uma hipótese. Foi uma coisa que passou na minha cabeça e talvez possa ser real. Ou não. E aí vamos nos primeiros símbolos. Eu vou contextualizar outra coisa. Você percebe que desde o Renascimento na Europa, houve um renascimento da tradição greco-romana, inclusive na arquitetura, mas principalmente na filosofia que embasou tudo. A filosofia sempre embasa tudo, porque filosofia é como o intelecto do ser humano, na psicologia dele, de um grupo humano, manifesta suas crenças e sua leitura de mundo. Então é óbvio que isso vai resultar em todas as suas expressões, seja na música, seja na arquitetura, seja na escultura, seja na política, na economia, tudo se baseia na filosofia. A filosofia é tipo a base para todos os raios de expressão humana. Então, é claro que a arquitetura ia ganhar essa linguagem. Então, vocês podem ver que isso aqui é uma linguagem clássica. E ela perdurou até o final do século XIX. A gente pode botar até 1900, vamos botar esse marcador. Então, de 1450 a 1900, era essa linguagem que as elites expressavam através da filosofia que as embasava. Então, essa é a primeira escultura, ela está no topo de um prédio, em algum lugar da Europa. Eu não vou saber exatamente qual, mas se você pesquisar a imagem na internet você pode saber. Mas é óbvio que pela qualidade da escultura, isso é europeu. Nenhum local do mundo você vai encontrar isso aqui, principalmente nas Américas. Vamos analisar a escultura. É um anjo inspirando uma criança humana. Tá vendo? O anjo não é humano. O anjo, ele é um ser humano, é um símbolo. É um ser humano com asas. O que isso significa? É uma inteligência, um intelecto, que só pode existir no corpo humano. Nenhum outro ser da natureza tem a forma que possa caber um intelecto. Então, é uma inteligência, só que as asas simbolizam que essa inteligência, na tradição ocidental pelo menos, as asas significam que essa inteligência ela alcança níveis maiores que as outras inteligências. Então ela é uma inteligência supramundana, é um anjo. Na tradição
judaica. A gente chama de anjo porque veio isso através da religião, mas é um símbolo. Então, independente da linguagem da tradição, ele está transportando elementos da natureza, combinando eles para que eles possam ser entendidos pelo inconsciente humano. Então, é uma inteligência que consegue alcançar graus maiores de consciência da realidade. E você vê que tem um ser humano aqui, porque ele não tem asas. Ele não tem nenhuma característica fórmica distintiva. É um garoto. Esse garoto, ele está guiando uma carruagem de 4 cavalos. Mas você vê que, na verdade, quem está embasando ele é o anjo. Ou seja, o anjo está iluminando esse menino. E esse menino está guiando a carruagem. Isso está no centro de um prédio, de uma composição arquitetônica. O que isso quer dizer para as pessoas que vão passar aí despercebidas e ver isso aqui? Vocês têm algum chute do que isso pode querer dizer? Bom, nós sabemos que desde o início da civilização ocidental, desde o período greco-romano, as elites não compartilham das mesmas crenças religiosas do povo. As elites, elas sempre tiveram escolas de mistérios. Se você pegar os livros de Platão, de Aristóteles ou de outros contemporâneos aí da Grécia Antiga, você verá que eles sempre distinguem muito a religião do povo da religião das elites. Eles sempre citam as escolas de mistérios, porque os ricos, as pessoas intelectuais da sociedade, elas não iam fazer oferendas para deuses acreditando naquelas coisas. Elas tinham uma interpretação da realidade um pouco diferente, mais complexa, que as pessoas ignorantes não compreendiam nem iriam conseguir ter. Então elas se fechavam nessas escolas de mistérios, na qual elas estudavam contemplações metafísicas da realidade. Bom, então nós sabemos que essas escolas, estudando história, elas não caíram com o início do cristianismo nem com o fim do Império Romano. Elas só se travestiram. Na Idade Média, elas existiram na nobreza, nas elites também, através de disfarces. Eles tiveram que botar isso para mais debaixo dos panos ainda do que era na época romana, porque a crença acabou ficando um pouco desconexa uma da outra. E depois eles ressurgiram como escolas, não escolas, mas podemos botar aí doutrinas de pensamento, não secretas também, discretas, como por exemplo a maçonaria e outros grupos que não expõem muito as suas crenças, mas todos sabem as crenças deles, basicamente. Num período em que já não era mais correr um risco de vida, você fazer parte você crer nessas coisas. Lá pelo século XVIII, XIX, quando eles começaram a adquirir poder realmente no mundo, poder factível. Então nós sabemos que as elites ocidentais, elas sempre acreditaram nisso. Elas nunca perderam essas crenças gnósticas que faziam parte das escolas de mistérios. Elas só travestiram esse conhecimento porque as suas massas, elas precisavam ter uma religião diferente para manter o ciclo econômico e para manter a sociedade funcionando. Mas elas não, elas tinham um conhecimento de verdades espirituais muito profundas. Elas estudavam a Bíblia, elas estudavam a Kabbalah, elas estudavam textos herméticos. Então elas extraíam desses textos diversas verdades contemplativas sobre a realidade que um trabalhador comum não poderia, porque senão isso entraria em contraste com a sua crença de mundo e ele não seria funcional. Então, as elites construíram esses símbolos em um período da humanidade que já era permitido fazer isso, pós-renascimento. Nós sabemos que eles sempre foram gnósticos. Eles sempre tiveram conhecimentos espirituais acerca da realidade. Então, o anjo simboliza o quê? O anjo simboliza um ser metafísico, um ser que não faz parte da realidade humana, mas que é superior ao ser humano. Seja na tradição judaica, na tradição cristã, que também vem dela, na tradição greco-romana, existiam seres espirituais que são superiores à humanidade. O menino significa a humanidade. Ele é posto como uma criança aqui nessa composição escultórica,
porque a humanidade é como uma criança, pelo menos para quem idealizou essa composição escultórica, que muito provavelmente tinha conhecimento de mistérios. Eles põem a humanidade como uma criança, que é ignorante, é inferior ao anjo, é um ser ainda em ascensão. Os 4 cavalos simbolizam a civilização. E a humanidade está finalmente podendo guiar essa carruagem, porque ela está sendo influenciada pelo anjo. O anjo traz a coroa de louros da vitória e o ramo de oliveira, que é o símbolo da paz. Então são elementos elevados da Constituição Universal guiando a humanidade, que guia a civilização. Os cavalos nós poderíamos interpretar eles como as forças motrizes mais animais da sociedade, que guiam a elite, que guiam os intelectuais, que guiam as pessoas que idealizam a sociedade, que é a criança. Os cavalos poderiam então ser tidos como os animais, que são forças de labor da humanidade, nessa época pelo menos. Não existia máquina para a agricultura, era isso mesmo, eram os animais que puxavam a humanidade. Ou as próprias massas, que são animalizadas. Elas precisam ser guiadas por um ser superior. E o ser superior precisa ser guiado por outro ser superior, que é o anjo. Então você vê que é uma hierarquia, é uma pirâmide. A própria forma da escultura, se você vê, é piramidal. Então são vários símbolos inseridos numa composição escultórica. Aqui eu vou passar direto porque é muita teoria, eu explico a história, desde o Renascimento, como isso se inseriu na arquitetura, mas não é o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é só analisar de forma superficial esses símbolos e como diversos elementos históricos, como Napoleão, por exemplo, ou como Luís XV, iam trazendo esses símbolos de forma bem discreta, a ponto de ser comum no final do século XIX, que foi o romantismo, de ser completamente comum. Você andava pelas ruas europeias e ainda anda e vê essas construções como se você estivesse na Roma Antiga ou na Grécia Antiga. E se você parar para pensar, isso é estranho, porque a Roma Antiga e a Grécia Antiga já caíram há 2000 anos, então é artificial, eles trouxeram isso de propósito. Napoleão, aqui as elites francesas do iluminismo, que guiaram esse movimento para explodir na Europa, que é o neopaganismo. E aqui são análise de elementos de composição dessas obras. Então você tem elementos que eles trouxeram da Roma Antiga, mas que não são plenamente estéticos. Eles são também simbólicos, porque eles estão inseridos em histórias mitológicas. Então você tem o cisne, você tem o bode, você tem o acroterium, que é essa folha de palmeira, você tem a balança, que é o símbolo da justiça, você tem a espada, lança, o fátio, o fauno, a dama alada, que é o anjo, você tem a chama, a tocha, você tem a flâmula, que é a bandeira. Esses símbolos são todos extremamente representativos nas mitologias greco-romanas e pagãs e foram trazidos de volta por algum sentido. Nada na humanidade como é que é o termo? Nada na humanidade é por acaso, porque o ser humano é um ser inteligente. Então mesmo que ele faça algo sem entender, é o inconsciente dele agindo através daquilo, e o inconsciente entende muita coisa. Ele só manipula o consciente para fazer o que ele quer. Então aqui eu falo também do século XIX, e aqui a gente chegou no máximo do expoente da arquitetura simbólica. Depois do século XIX, eu vou contextualizar tudo que eu passei aqui nos textos. Se quem quiser ler mais a fundo, leia. Mas não é o propósito desse vídeo. Ao longo de todos esses períodos de transformações históricas, essas sociedades elas foram minando o poder da Igreja Católica. Isso é um fato. Inclusive os católicos estudam isso. Não é teoria da conspiração. Isso são fatos históricos. Essas figuras influentes que faziam parte de sociedades discretas, muitas vezes os maçons, que é a mais conhecida deles, elas iam se inserindo em poder político e militar dessas sociedades, da França e da Inglaterra principalmente, e da Prússia, que é a Alemanha. E eles iam, através do poder político, isso foi muito interessante, foi uma vingança perfeita dos templários, eles iam minando o poder da igreja através de estratagemas políticos. Então, no início do século XIX, a igreja não tem mais poder. Você vê textos de padres dessa época e eles reclamando, porque as igrejas estão se esvaziando, nós precisamos de um milagre. E aí você vê as 3 aparições de Maria, parece que a igreja arfando, falando, nós precisamos trazer o nosso poder de volta. E não vão conseguir.
é um spoiler da época, não vão conseguir. Até hoje, a igreja, na verdade, se tornou no século XXI um cadáver em decomposição. Nunca vai ser mais o que era antigamente. Mas aí chegamos no século XIX. Napoleão tem a sua grande trance, ele reconfigura toda a política, a economia e sociedade da Europa, que era milenar, era feudal, desde os anos 500. Era aquilo cristalizado. Napoleão vai lá e desintegra aquilo em diversos pedacinhos. E aí depois, ele foi só uma força desintegradora. Ele durou o quê? 12 anos no poder? 15 anos? Depois, tiram ele do poder. E agora a sociedade precisa se reintegrar. E como eu falei, diversos expoentes políticos e econômicos, pessoas importantes dessa época, cientistas, filósofos, ministros, eles eram maçons, faziam parte dessas escolas de iniciáticos. Então eles vão reconfigurar a política da Europa e da sociedade europeia de uma forma que ponha os ideais e crenças deles em caminho. A história é progressiva, pelo menos a humanidade. Não estou querendo ser hegeliano nem marxiano, não é algo natural, mas o ser humano faz ela ser progressiva, porque ele encaminha ela para onde ele quer. Então, nesse sentido, ela é progressiva. Então você pode ver que a partir dos anos, vamos colocar aqui o final do Neoclássico, 1830, quando a influência napoleônica é varrida de vez, as escolas de artes, elas não têm mais um conceito próprio. Elas falam assim, nós, academias de artes, que formam os escultores, os pintores, os arquitetos, até os engenheiros, nós não temos mais uma linguagem própria, porque a humanidade ocidental já passou por tantas linguagens. Foi o gótico, foi o renascentista, foi o maneirista, foi o barroco, foi o rococó, e agora com Napoleão veio o neoclássico. Não tem mais linguagem para se absorver que reflita a nossa história, a nossa cultura. Que tal a gente misturar tudo? E aí nasceu o Beaux-Arts, Belas Artes. Foi a França, que foi o berço do iluminismo, que deu voz a essa linguagem arquitetônica, que é profundamente influenciada pela tônica da época, que são as escolas de mistérios e essas pessoas influentes, a elite intelectual, política, econômica, militar. E eles vão financiar prédios e construções que agora demonstrem o poder simbólico deles. Porque antigamente existia o rei, existia a monarquia, existia a igreja. Eles não podiam se mostrar tanto assim. A partir de Napoleão, eles podem. Não existe mais poder político, nem econômico, nem feudal, nem religioso que se oponha a eles, a ponto de fazer o que fizeram com os templários, com os seus ancestrais. Eles não têm mais risco de irem para a fogueira. Agora quem vai para a fogueira é a igreja. Eles conseguiram, de uma forma magistral, se infiltrar tanto na sociedade que eles destruíram a igreja sem ela nem perceber. Isso é genial. Então você pode ver que as escolas de arte dessa época, elas começam a criar estilos artísticos que manifestem todo esse poder simbólico, travestido de um amor à filosofia grega e romana, quando na verdade são elementos simbólicos gnósticos, de escolas de mistérios. Não tem nada a ver com deuses ou com o poder dos imperadores. Por detrás disso, você pode perceber diversos elementos das escolas de mistérios e das crenças dessas pessoas, das elites que financiavam nessa época essas construções. E é isso que eu chego nesse texto. Eu vou mostrar para vocês como o Beaux-Arts, a Belas Artes, a arquitetura eclética do 1840, 1850, e que foi até o final do período clássico da humanidade, ela é profundamente simbólica nesse sentido. Então você tem diversos prédios aqui, e eu vou mostrando os expoentes desses prédios. Até agora nada a ver, né? São portais gregos romanos, colunas, deusas e deuses, esculturas deles nas fachadas. Isso sempre existiu, de certa forma. Mas vamos ver aqui até onde isso chega. A representação iconográfica de deuses e divindades. Isso é muito interessante, porque
Apolo, que é Febo em Roma, ele é o deus da luz. Ele é que traz para a humanidade a luz, o conhecimento, a medicina, a poética, a arte, tudo de belo e de bom que a humanidade não tinha. Ele sempre foi representado como uma figura andrógena na Grécia Antiga. Cabelos grandes, corpo não tão musculoso, era um corpo que às vezes tinha até ginecomastia, tinha seios, e ele sempre tinha vestes muito longas, então vocês podem ver aqui as representações deles. Não parece nem uma mulher nem um homem, não tem figuras. Olha Apolo, parece uma mulher isso aqui, mas é Apolo. Só que no período depois do Renascimento italiano na Europa, 1500 anos depois que essa religião foi extirpada, eles resolveram trazer de novo essas figuras de deuses e de não sei o que. Eles estão representando Apolo de uma forma muito diferente. Isso é Apolo sendo representado pós-renascimento. Você pode ver em Versalhes, o maior expoente das figuras apolíneas. Febo, Apolo, Sol, ele é sempre agora representado com cabelos curtos, sempre tem um halo de luz em volta dele. Vocês podem ver os raios de luz saindo da cabeça do deus. E ele é sempre representado com 4 cavalos. Por que 4 cavalos? Curioso, né? Estranho, no mínimo. E agora ele não é mais uma figura feminina. Ele é uma figura forte. Você pode ver que os traços são bem característicos. O cabelo não é mais longo, como de uma mulher. Encurtaram o cabelo dele. E ele sempre tem um sol na cabeça. Uma auréola. Como se fosse um anjo. Da mitologia judaico-cristã. Por que mudaram? Se a intenção do Renascimento foi retrazer esse conhecimento e essas figuras estéticas de Grécia e de Roma, dos seus ancestrais, eles não deveriam mudar a representação estética de um dos maiores deuses da humanidade. 4 cavalos, 4 cavalos, 4 cavalos, 4 cavalos, 4 cavalos. O halo de luz, Hélios, Sol, Apolo, eles se juntam esses deuses. Então não é Apolo, não é mais Apolo. Eles juntam esses deuses numa mesma configuração estética. Agora nós temos Hermes também, e aí eu falo da representação dele. Antes ele era representado às vezes como uma criança na Grécia Antiga, ou com o caduceu de Mercúrio, que são essas 2 serpentes representando as 3 partes do ser humano: corpo, mente e espírito. E aí no topo a chama, que é o intelecto, ou a pinha, é sempre o intelecto, a razão, a alma, o sopro divino da humanidade. Agora, no período pós-renascimento, eles mudaram a configuração estética desse deus, os artistas, que eram financiados por eles. Você tem que entender uma coisa: ninguém pega um bloco de mármore de 50 mil reais, esculpe ele durante 2 anos com recursos próprios. Ninguém rico faz isso. Demanda muito dinheiro, muito esforço, essas pessoas tinham que ser sustentadas. Só a elite tinha condições de financiar a arte, e ainda tem. Então, eles sempre vão pedir para os artistas representar elementos ideais que sejam os deles. Então, quem financiou isso aqui pediu para esses artistas representarem esses deuses dessa forma. É isso que eu estou querendo, a hipótese que eu estou querendo passar aqui. E os 2 maiores deuses representados, olha que curioso, nos prédios pós-renascimento, não são os deuses mais importantes do panteão greco-romano. Os deuses mais importantes do panteão greco-romano é Hera e Zeus. Ou, se você traduzir para o panteão romano, é Júpiter, o rei dos deuses. E esqueci o nome dela, da esposa dele, Juno. Juno e Júpiter são os reis dos deuses. Eles são esquecidos, ninguém faz escultura alguma deles. Eles escolhem 2 deuses: Apolo, esse ser de luz, e Hermes, Mercúrio, Hermes, o pai dos mistérios greco-romanos. Quem nunca leu Hermes, eu recomendo que leia. Hermes Trismegistus.
o caduceu dele. São 3 partes. Hermes, ele foi inserido no panteão greco-romano muito posteriormente, porque ele foi trazido do Egito. E ele era um ser humano, ele é um filósofo. Você tem escritos dele, ou pelo menos o que acreditam ser escritos deles, não existe comprovação disso. E ele foi o pai dos mistérios. Se você pegar, hoje em dia tem PDFs de livros dele na internet. Ele foi posto como um deus, porque eu posso fazer outro vídeo sobre isso. A interpretação de deuses na época pagã era muito diferente do que é hoje. Deuses eram parte da realidade. Não eram seres propriamente como nós compreendemos hoje. Então você podia criar deuses do nada. Eles deificaram uma pessoa. É o pai dos mistérios. Ele é um dos deuses que é mais representado no período pós-renascimento, de 1500 para cima, de 1450 para cima. Você só vê escultura de Hermes e de Apolo. Não é Apolo isso. Então você vê que Hermes... Aí eu explico o significado do simbolismo que ele sempre carrega, que é o caduceu, que é a pinha. Isso é o Vaticano. Essa estátua aqui, 2 pavões com a pinha. Isso é o símbolo do acroterium também, que é o símbolo... Pesquisa aí depois, acroterium, palmete, em francês. É sempre um símbolo central com 2 menores embaixo. É um triângulo, é uma pirâmide. Isso representa partes do ser humano, e você vê diversas civilizações interpretavam isso aqui. Você tem os sumérios, você tem os budistas e, aqui civilizações pré-colombianas. É sempre o mesmo símbolo, 2 partes menores com uma parte central. Enfim, agora nós entramos esse vídeo vai dar meia hora, mas fazer o que? É essencial. Eu estou tentando resumir o máximo possível. Agora nós entramos no período glorioso da arquitetura eclética. Hermes e Apolo são os deuses mais representados depois do Renascimento, depois que as escolas de mistérios, depois que Bizâncio cai, e eles migram para a Europa e começam a difundir esse conhecimento de escolas de mistérios lá também, que já existiam através da alquimia, mas eles se misturam, e aí tem influência judaica também nisso, com a Kabbalah. Os judeus sempre foram muito estudiosos desses conceitos universais. Você cria uma miscelânea de escolas diferentes ali, estudando esses mesmos conhecimentos. Eles chamavam de conhecimentos ocultos. Enfim, eu vou me perder, eu me perco muito. Hermes e Apolo eram os deuses mais representados, mas você pode ver em qualquer prédio eclético. Você pode sair aqui no centro do Rio de Janeiro, você vai perceber essas figuras. Não é Hermes, nem Febo, nem Hélios. Não é o Sol, nem o Trimegisto, que são os mais representados na arquitetura clássica, neoclássica, pós-clássica. Não tem uma terminologia correta para se chamar isso. É a figura de anjos. Só que anjos, no período greco-romano, eles simbolizavam seres divinos. Então você pode ver que a Vitória da Samotrácia, a deusa que traz a vitória, ela é representada como uma mulher com asas. Você pode ver que os cupidos, os amores, eles são sempre crianças com asas. Isso na mitologia cristã inexiste. Os anjos judaicos, eles são coisas completamente escandalosas. Eles são representados como luzes, como fogos. Eles não são pessoas com asas. Isso daí foi um sincretismo imagético que surgiu quando o cristianismo dominou Roma. Eles pegaram o mesmo imaginário coletivo e popular e inseriram no cristianismo nascente. Então, os mensageiros de Deus também vão ser os mensageiros divinos da era greco-romana, representados da mesma forma. Pessoas, seres humanos, com intelecto, com asas, que vem de cima. Então, no período da arquitetura eclética, Beaux-Arts, quando as escolas de mistérios já tinham muito poder sobre a humanidade, ou seja, no meio do século XIX até final do século XIX, essas figuras são as mais representadas em todo o imagético coletivo das cidades, das urbes, principalmente das maiores capitais do mundo. Berlim, Munique, Londres, Paris, Barcelona,
Madrid, Roma, Milão e Nova York. E Washington, D.C. Essas principais capitais do mundo, as mais ricas, as que continham a maior quantidade de elites e, consequentemente, a maior quantidade de pessoas iniciadas nesses mistérios, são a maior quantidade de imagéticos, de representativos imagéticos dessa figura. E aí é que eu chego, depois de todo esse texto de explicação enorme, eu chego no ponto final do texto, que é o que embasa a hipótese. Os mensageiros bíblicos, se você pegar os textos antigos dos profetas do Antigo Testamento, eles são representados como isso aqui. Tá vendo isso aqui? São umas coisas muito bizarras, porque não tem forma. E no cristianismo isso foi adaptado para a figura greco-romana de representação dos mensageiros divinos, que é uma pessoa com asas, figuras aladas. Então os anjos passaram a ser no cristianismo essa figura imagética aqui. Isso é um anjo. Toda vez que você vê uma pessoa com asas, é um anjo. É esse ser metafísico específico. Só que no período pós-renascentista, eles ganham características cada vez mais distintivas. Você pode perceber no período pós-renascentista, depois da Idade Média, a arte mudou muito. Eles têm algumas características muito distintivas. Eles são pessoas muito belas. Eles são pessoas andrógenas, porque anjos, concebia-se no imaginário cristão europeu que anjo não pode ter sexo, porque ele é um ser, ele não é humano. O gênero só foi criado para o ser humano. Então os anjos, eles são andrógenos. Então são figuras que são representadas nem como mulher, nem como homem. São figuras que sempre têm asas. Ou, quando não tem asas, eles têm representações de que eles vieram de outra dimensão, que eles são mensageiros divinos. E eles quase sempre estão apontando para o alto. Eles fazem alusão a Deus. E às vezes eles têm espadas ou lanças, porque quando são anjos que derrotam o mal, eles derrotam através da violência. Então vocês podem ver que os anjos, eles são sempre representados dessa forma, quando o cristianismo ainda tinha influência no período renascentista. Depois que eu expliquei aí, né, que veio o iluminismo destruiu intelectualmente o catolicismo na malha europeia do inconsciente coletivo. Destruiu. E depois do intelecto veio o político e o econômico. Napoleão veio com a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, Napoleão veio. Napoleão foi um fruto da Revolução Francesa. E ele destruiu política intelectualmente, ele desintegrou em várias pecinhas para que elas pudessem se juntar de novo. É aquele negócio, diluir e... Não, é outra metáfora que eles usam. Eu esqueci. Coágula e... esqueci. Mas é isso, é você coagular, que é o unir, que é o cristalizar, e você desintegrar. É assim que a sociedade vai se remanejando artificialmente por essas elites. Pode perceber, olha a diferença de imaginário quando o cristianismo ainda era a religião popular que mexia na mente das pessoas. Até a Revolução Francesa era assim. Os anjos eram figuras boas, figuras que aludiam a Deus. Depois do século XIX, quando eu falei que Napoleão veio, acabou com a Europa, com a mentalidade europeia feudal, cristã, medieval, limpou a Europa de todos esses ideais coletivos e nasceu uma nova Europa. Napoleão gestou uma nova Europa através dos ideais iluministas. Ele foi a força, ele foi o braço do iluminismo. O iluminismo eram senhores que viviam em palácios, eles nunca iam ter o poder, a força suficiente para trazer as suas ideias ao mundo, eles precisavam de um general. Napoleão foi esse braço dos filósofos iluministas. Ele foi parido e ele pariu uma nova Europa. Depois que ele reconfigurou a força política da Europa, e a Europa se reuniu da desintegração dele, não existia mais nada que impedisse, como eu disse, essas elites intelectuais de representar as suas crenças nas suas artes.
Então, olha como passou a ser diferente a figura de anjos. Vocês estão vendo alguma alusão aqui a Pudica, ao Cristo, a Deus, aquela piedade, piety, cristã, católica, santificante, de você abandonar o mundo, de você se tacar num mosteiro, de você se crucificar, Não. Inclusive a mulher tem seios bem proeminentes. É quase que um anjo sensual. Olha essas figuras aqui, são quase que infantis. Isso é a mentalidade cristã. Elas estão aconselhando os seres humanos, olha isso. Os santos. Elas estão trazendo lírios, que é a representação da flor cristã. Elas estão matando demônios. Olha essa representação aqui. Não parece aquilo. É sensual, é curvilínea. O tecido fortalece as figuras do corpo feminino. Mas olha o mais interessante desse simbolismo dessa obra. Ela não está apontando para o alto. Principalmente, ela não está apontando para o alto. Ela está apontando para o alto e para baixo. Vocês não estão percebendo isso? Isso é pós-século XIX. Agora, vamos ver uma das maiores igrejas construídas nesse período. Depois que Napoleão veio e resetou tudo. Essa é a igreja da Madalena, em Paris. Paris foi o centro dessas revoluções intelectuais e, podemos dizer assim, satânicas. Essa igreja foi construída na forma de um templo romano perfeito. Você não vê uma torre, você não vê um campanário, você não vê aquela configuração de igreja. É um templo. Pesquisa aí, Igreja da Madalena. É um templo perfeito. Eu acho que tem aqui a foto dela. Olha isso. Se você visse de fora, você ia imaginar que você está na Roma Antiga, indo cultuar algum deus. Não, isso é uma igreja. Olha o que você tem no centro do altar. Você não tem o Cristo crucificado, perfeito, como você tem em todas as igrejas católicas do planeta Terra. Você tem Maria Madalena. Lembra que eu falei daquele símbolo universal do inconsciente coletivo, que é o acrotério, o palmete? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Cadê? Isso daqui é o palmete. Todo o templo grego antigo tinha isso. São duas figuras menores com uma figura central maior. Isso ficava no topo do triângulo do templo. E você viu que eu mostrei que várias sociedades tinham isso também. Às vezes representam como pinhas, às vezes como folhas de palmeira, às vezes com pavões. É o mesmo símbolo. Não sei se vocês estão percebendo. Maria Madalena, que é uma figura central nos mistérios gnósticos, está sendo levantada por duas figuras aladas, que são anjos. É um triângulo, é uma pirâmide. A cruz de Cristo está bem no ventre dela. Você tem colunas greco-romanas. Isso daqui... Eu preciso falar mais alguma coisa? Quem fez essa composição escultórica atribuiu mensagens de escolas de mistérios aqui, dentro de uma igreja católica. Como nenhum padre percebeu isso? É isso que eu estou dizendo, foi tudo por debaixo do nariz da igreja. Eles nem percebiam isso. Olha como é que Cristo está sendo representado aqui, na composição central da igreja. Isso parece Cristo para vocês? Isso parece Júpiter, parece um deus. Mas enfim, ele está sendo representado do lado de dois anjos. Anjos que também têm rostos de deuses romanos e gregos. E, enfim, Maria Madalena está aqui, ajoelhada. E isso daqui parece um templo, não é uma igreja. Depois do século XIX, em Paris, que foi o centro da iluminação, eles chamam isso de iluminação. Eu não estou julgando, eu estou analisando.
você vê que essa figura, esses simbolismos se repetem em toda a arquitetura produzida pelas elites dessa época. Isso é o Arco do Triunfo, aquele arco gigante que tem no meio de Paris. Você pode ver que em cada canto dos quatro pontos, como é que eu posso falar isso? Dos 4 pontos de apoio dele, você tem composições escultóricas, que é sempre a humanidade sendo guiada por anjos. Esse é o anjo da guerra. Aí você pensa, essa é uma sociedade cristã de 1900 anos de cristianismo imbuído nessa sociedade. O cristianismo faz parte de cada ponto da vida dessa sociedade. Será que eles não sabiam que anjos não guiam a humanidade? Que inclusive na Bíblia isso é citado como os anjos maus, caídos, rebeldes, é que tentam manipular a humanidade. Os anjos bons, eles só protegem, eles não guiam a humanidade. Será que essa sociedade cristã, e essas elites principalmente, que eram versadas na Bíblia, tinham uma educação? Ok, as pessoas, os trabalhadores ignorantes, poderiam não entender de teologia, mas as elites que construíram essas coisas, elas estudavam teologia, elas tinham uma educação católica. Será que eles não sabiam que não existia anjo da guerra? Anjos não guiam a humanidade, ainda mais para a guerra. Enfim, cada ponto da coluna principal desse arco, são 4, tem uma figura que é a sociedade francesa sendo guiada por um anjo diferente para o progresso dela. Estranho, né? Você pode ver o galo aqui, o galo representa a Gália, é a França, e aqui são os guerreiros da Gália, sendo guiados para a guerra por esse anjo, chamando a humanidade. Curioso, né? Aqui é l'Opéra de Paris, a Ópera de Paris. Um anjo, você pode ver que essa desculpa para travestir a mesma figura como deuses, nós queremos representar os deuses da civilização antiga, porque é uma civilização muito, muito intelectual, não sei o quê, já caiu, eles não precisam mais dessa desculpa. O século XIX, ninguém mais liga para isso, a igreja não tem mais controle político, Napoleão destruiu isso. Todos os padres foram enforcados na Revolução Francesa, não tem mais quem doutrinar o povo para falar se isso é mal, se isso é bom. O povo vai entender o que a elite quiser. A elite teve completo domínio e controle da humanidade. Os nobres, que representavam o poder de Deus na Terra desde o Império Romano, caíram, foram todos degolados. Agora quem manda é a elite, a nova elite. E eles não têm mais desculpa para ter que representar os deuses romanos e gregos com as figuras que eles querem representar. Isso é um anjo. Como eu falei, é uma figura alada. Não é Apolo que está trazendo a música, é um anjo. Não tem mais desculpa para deuses. Ele está trazendo o conhecimento, a sabedoria, num pergaminho, e a música, numa lira. E a humanidade está aprendendo do lado dele. Uma está tocando violino, uma tocando flauta. Eles estão aprendendo através dos anjos. Você tem que pôr isso na cabeça. Na figura central do pós-século XIX, nas artes clássicas, os anjos guiam a humanidade. Porque é isso que as elites acreditam. As elites que financiavam esses prédios suntuosos e gigantescos que custavam milhões e milhões. E podiam continuar, né? Mas eles resolveram parar, então, questões históricas. Outro anjo é do mesmo prédio. Agora ele está trazendo a chama da sabedoria e o martelo da construção. Atrás dele tem uma pirâmide, não sei se você pode ver. E isso ele está pisando no ser humano, provavelmente representava alguma coisa má. E aqui tem 2 seres humanos aprendendo com eles, com o anjo que está trazendo o conhecimento para a humanidade. Como eu falei, na representação cristã, anjos não trazem conhecimento para a humanidade. Só os anjos caídos. Então, como uma civilização versada no cristianismo, uma elite que tinha conhecimento de teologia, desde a infância eles eram ensinados teologia, filosofia greco-romana, línguas. Os nobres e os burgueses dessa época eram muito instruídos, muito cultos. Eles sabiam o significado disso. Eles sabiam o que isso podia significar. Não é coincidência. Eles financiaram isso. Eles financiaram um escultor para ficar anos trabalhando nessa coisa.
e engravar isso num prédio no meio da cidade. Eles sabiam o que estavam fazendo. Isso daqui é outra composição escultórica típica do neoclassicismo, final do período neoclássico. Provavelmente. Eu vou botar em 1830. Mercúrio. Olha o caduceu. O caduceu de Mercúrio. A pinha de Mercúrio, de Hermes Trismegisto, o 3 vezes iniciado, com as serpentes 3 vezes enroladas. A pinha, que é a sabedoria, o conhecimento dele, a chama do intelecto dele. Só que agora eles representaram ele como um anjo. As asas. Isso daqui em cima, 2 mãos se apertando, é uma corda. E o caduceu tem asas de anjo também, enfim, é puramente simbólico. Outra composição, um anjo, um ser alado. E ele está trazendo alegria para a humanidade. E os humanos estão dançando ao redor dele, louvando ele, glorificando a alegria que ele traz. Mas lembra o que eu falei? Numa sociedade cristã, no cristianismo, que era isso no século XIX, a igreja ainda era a religião oficial da Europa. 1850. As pessoas pobres ainda iam à missa, ainda criam em Jesus. Os anjos, na mentalidade cristã, não podem trazer mensagens para a humanidade de instrução. Eles podem só falar coisas que Deus quer falar, mas eles não podem trazer tecnologia para a humanidade, eles não podem trazer sabedoria para a humanidade, como fazer as coisas. Na história bíblica, só os anjos caídos fazem isso, só os demônios fazem isso. Os anjos que obedecem a Deus não trazem nenhum conhecimento para a humanidade. Eu já respondi todas as questões, né? Eu acho que sim. Aí, essas são composições escultóricas de Paris, do início desse período. Ao longo do século XIX, todas as cidades, as principais capitais que eu citei, começaram a representar nos topos dos prédios mais importantes anjos. Não são mais deuses, eles não precisam mais dessa desculpa. A crença deles, eles fazem questão de mostrar. Porque ninguém mais vai se opor. Ninguém mais tem conhecimento teológico para se opor a isso. Eles fazem questão de mostrar a crença deles a olhos nus para toda a sociedade. As elites que financiam isso, que têm conhecimento de mistérios, que se preservaram em secrecy desde que Roma caiu e tiveram que esconder seus conhecimentos na Idade Média para se proteger dos poderes imperiais. Eles não têm mais oponentes, eles destruíram a igreja. Eles podem mostrar a olhos nus o que eles creem. Eles louvam anjos. E aí nos topos dos prédios mais importantes de todas as cidades, você tem a mesma figura. Uma figura que é às vezes feminina, às vezes andrógena, sempre com asas ou sendo representado como se ela tivesse vindo do alto, ou seja, é um conhecimento do alto, de Deus. Perdão. Essas figuras andrógenas, mais feminilizadas, elas sempre têm o cabelo aqui. Nunca são cabelos longos ou curtos. Sempre tem o cabelo aqui. E elas sempre trazem nas mãos algum tipo de símbolo do que elas trazem para a humanidade. Ou uma corrente quebrada, que é a liberdade, ou uma chama, que é o conhecimento. Às vezes, as duas coisas. Às vezes, elas estão guiando uma carruagem com 4 cavalos. 4 cavalos. Esse simbolismo eu acho que muitos conhecem. Eu não quero falar aqui, mas muitos conhecem. O que significa 4 cavalos? Então, claro, é óbvio. Eu cheguei nessa conclusão quando eu estava analisando prédios neoclássicos, que eu gosto de estudar eles. E eu fiquei pensando, caraca, depois de 1850 é praticamente a mesma figura que aparece em todos os prédios. Não são mais deuses, não tem mais representatividade de deuses. Vênus, Júpiter, Minerva. Cadê os deuses? Não é uma sociedade que glorificava Roma e Grécia por sua filosofia? Anjos é coisa do judaísmo. Aí é que eu pensei. Eles estão louvando anjos. Claramente. Esse simbolismo é claro. Enfim,
Vocês vão ver aqui que são as mesmas, é a mesma figura, com as mesmas características, sendo representada por diversos artistas, então tem algumas diferenciações, mas é a mesma figura, é uma figura só. Não são anjos no geral, é uma figura só. Sempre trazendo os mesmos símbolos. 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 A chama aqui, a tocha. O nacionalismo. Outro símbolo que quase sempre aparece é dizendo que esse anjo porta a luz. Como assim? Você pode perceber que nessas figuras andrógenas que são representadas depois do século XIX, eles sempre trazem essas duas coisas. Ou a liberdade para a humanidade, através da corrente quebrada, ou da tocha, ou do louro, são símbolos de liberdade, de glória. Eles estão trazendo isso para a humanidade, porque eles estão vindo do alto, estão sempre numa posição de trazendo. E eles são sempre representados, ou com uma coroa de raios de luz, ou com uma estrela. Isso significa que esse ser, ele é luminoso. Isso é um símbolo de luz. Como é que eles vão representar luz numa estátua? Luz que é uma coisa que... uma estrela ou raios de luz. Um anjo que porta a luz e que traz a libertação para a humanidade. Eu não preciso falar mais nada. Sempre trazendo presentes para a humanidade. Eles são os doadores de presentes, essas figuras que vêm do alto. A música, a medicina, a liberdade. E a humanidade sempre aprendendo, ó. Dois humanos aprendendo. O que esse ser tem para dizer? Óbvio que eles vão falar ainda num período, por exemplo, isso aqui foi 1830 e pouco que a Ópera de Paris foi construída. Eles vão falar que isso daí ainda era um período que isso é um deus, isso é Apolo. Só que, como eu disse, Apolo não era representado dessa forma no período greco-romano. Não é Apolo. Isso era um disfarce. Apolo tinha cabelos longos, era um ser quase hermafrodita. Isso não é Apolo. Olha, 4 cavalos, um ser com uma luz na testa. Eu não vou agora. Não. Um ser com uma luz na testa. 4 cavalos. Sempre 4 cavalos. Vindo do alto. A estrela e um símbolo bem conhecido. 4 cavalos. Um ser andrógeno, meio feminino, meio masculino, com 4 cavalos. 4 cavalos. 4 cavalos. E aí é que eu chego no final, na essência de toda essa análise, que foi a conclusão que eu cheguei, já que eu sou iniciado nos mistérios espirituais, pelo espiritismo. Eu sempre percebi essas coisas. E eu sou estudante de arquitetura clássica. Não tinha como e história da humanidade, não tinha como eu não ligar essas 4 coisas e fazer a ligação de que tem uma mensagem sendo passada aí. É ele traz a luz, ele traz a libertação, ele vem do alto, ele não é nem feminino nem masculino, ele é um anjo, ele é sempre uma figura jovem, jovial, ele é sempre glorioso e ele traz presentes para a humanidade, Anatar, ele é o doador de presentes, ele traz música, medicina, poesia, construção, ele é o doador de presentes. Ele é o portador da luz. Não conseguem perceber? Não está claro? Não conseguem perceber? Todo prédio desse período tem a mesma figura. As elites estão representando a mesma figura. O intelecto, um ser, uma inteligência portadora de luz. Olha os raios de luz que saem da cabeça. A tocha, ele está trazendo sabedoria, Sofia para a humanidade. O simbolismo das mãos. Uma aponta para o alto, outra aponta para baixo. Assim como acima, abaixo. É a mesma mensagem que eles estão trazendo. Isso daqui é na Inglaterra, se eu não me engano. É o monumento da Rainha Vitória.
Eu tenho quase certeza que é ele. É porque esses monumentos são quase todos iguais, do século XIX, então é muito difícil você caracterizar. Mas eu acho que é a tocha, o halo de luz, um anjo que traz isso para a humanidade. Uma mão aponta para baixo e outra para cima. Antigamente, lembra os anjos medievais e renascentistas? Eles sempre apontavam para Deus. Agora não. Os anjos da nova elite que destruiu a burguesia, a igreja, a monarquia, eles apontam para o divino, mas eles trazem para baixo. Eles fazem a conexão que não deveria ser feita. A figura gloriosa, guiada por 4 cavalos. Os 4 cavalos que libertarão a humanidade. E, não, acho que esse que é o monumento da Rainha Vitória. Enfim. Uma mão aponta para o alto, outra para baixo, trazendo presentes para a humanidade. A corrente quebrada, ele libertou a humanidade da ignorância. Ele traz a sabedoria numa das suas mãos. 4 cavalos. A criança, o ser baixo, a humanidade, guiando a sociedade, e o anjo influenciando, falando no ouvido dela, guiando para onde é que a carruagem deve ir. No final, é o anjo que está guiando a humanidade. O anjo instruindo deuses greco-romanos. Isso é Minerva. Isso é uma composição clássica greco-romana. Mas tem um anjo. Um anjo é uma figura judaica, cristã, mas ele está ali presente, sempre está presente. Ele é atemporal. Vocês compreendem isso? É glorioso, é magnífico, é genial como as elites conseguiram, nos olhos de uma humanidade que se dizia católica, cristã, protestante, tradicional. Eles conseguiram, na vista deles, passar tantas mensagens e nunca ser percebido. Isso eu acho muito inteligente, eu acho fascinante. Apesar de não ser de nenhuma das duas partes. Não faço parte das elites, mas também não faço parte do povo em geral, ignorante. Então eu posso julgar de fora, e eu acho genial isso, os estratagemas que eles usaram. E aqui é a mesma figura. The Lightbringer, o portador da luz. Anatar, o doador de presentes. O anjo que traz presentes para a humanidade, porque eles veem Lúcifer dessa forma. Quem vê Lúcifer como o diabo, que é maldoso, é rebelde, que criou o mal porque contestou Deus, são os católicos. A visão tradicional cristã. A visão dos iniciados de mistérios gnósticos ao longo desses 2 milênios de segredos, de se esconder da força primordial cristã. Eles não veem o anjo rebelde como aquele que é mau. O mal não vem da rebeldia. Eles veem Jeová, Deus, esse Deus criador dessa realidade, como um Deus falso. Esse Deus cristão, judaico, é que é um demônio. Ele criou esse mundo maligno de matéria. Lúcifer é essa inteligência que se rebela contra o demiurgo, contra o Deus falso, contra o Deus maligno, e que resolve trazer para a humanidade as formas para se libertar desse mundo maligno. Então ele é bom. Ele que instrui a humanidade e que dá as armas para a humanidade alcançar a iluminação. Sair desse labirinto de consciência, de morte, de doença, dessa realidade imperfeita. Ele é a sabedoria. Em algumas tradições ele foi Sofia, a deusa que traz a sabedoria. Em outras tradições ele foi Cristo. Em outras escolas de mistério ele foi Vênus, a estrela da manhã, o portador de luz. No final é a mesma figura. Um anjo, uma força da natureza que ilumina o intelecto da humanidade. Espírito, mente e corpo. 3 iniciações. E que através dessas 3 iniciações, a chama do intelecto faz com que o ser humano se ilumine e consiga perceber a realidade. Essa é a crença deles. Eu não estou falando que eu creio nisso, tá? Mas também não creio no cristianismo tradicional. Eu só estou analisando.
E aí eu cheguei, depois disso tudo, essa foi a conclusão do texto. Tem a maior figura de Lúcifer em toda a humanidade. A mais copiada, a mais conhecida. Tá debaixo do nariz de todo mundo e ninguém percebe. Olha isso. Uma figura divina, gloriosa, que não é nem mulher nem homem. Olha esse rosto. Não é feminino nem masculino. Com cabelos sempre aqui na faixa do pescoço. O halo de luz na cabeça, portando o conhecimento, e a chama, a tocha. O portador da luz. A figura de libertação da humanidade de uma realidade material e pura, de uma realidade ignorante. Só a luz pode iluminar isso. O portador da luz. Lúcifer. Significa portador da luz, tá? No latim. Aqui são os 4 cavalos e pronto. Esse foi o fim da análise dessa aula, desse texto, que é uma análise bem interessante. Como eu falei, é uma hipótese. Nada disso aqui é comprovado historicamente, não existem documentos, mas depois que você aprende os métodos de estudo de história, você vê que para algo ser comprovado historicamente, eu vou até fechar isso aqui, porque senão vai ficar mostrando isso aqui, vai ficar aumentando o tempo do vídeo e o tamanho do vídeo. Vai ficar só a minha carinha mesmo. Deixa eu ver se salvou. Salvou. Muito obrigado. Vou salvar esse arquivo para depois editar e postar. Vocês podem ver que nos métodos de estudo de história, para algo ser historicamente factível e comprovado, tem que ter uma documentação de um período da época de alguém escrevendo. E essa documentação tem que ter indícios, tanto orgânicos, eles fazem testes de material, quanto de contexto do que está escrito, para saber se aquilo realmente data daquela época. É muito infactível, porque a pessoa pode ter escrito coisas verdadeiras misturadas com coisas falsas. A pessoa pode ter escrito a visão dela sobre aquele fato. A pessoa pode ter escrito qualquer coisa ali. Então, para algo ser considerado historicamente um documento histórico e ser introduzido nos estudos de história real, com história padrão, é um método muito inconsistente. Porque se você estudar padrões do inconsciente coletivo através de registros não escritos da humanidade, como esse que eu fiz através da arquitetura, você liga alguns pontos que não tem como isso não ser comprovável. Então você vê que pode não ser história tradicional, pode não se enquadrar nos métodos de história tradicional. Por isso que eu ponho como uma hipótese. Pode ser, pode não ser, duvide. Não acredite no que eu estou falando. Mas pelos meus estudos em arquitetura clássica, em história, principalmente história da Roma Antiga, eu sempre estudei muito espiritualismo e história de sociedades discretas, como a maçonaria, que eu também já estudei bastante. É óbvio que é isso, mas é uma hipótese. E tem diversas outras hipóteses que eu vou criando e vou botando nesse blog aqui. E é isso, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha sido um conhecimento interessante. E se não for real, pelo menos é um conhecimento muito interessante, né? É uma teoria interessante, daria um filme isso. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção.